Salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do Equipe F da ESPN Brasil com Pascoal, Zé Elias e também William Tavares. Vamos ver agora o que eles vão falar da vitória do Mengão. Flamengo 2, LDU 0. Flamengo agora ocupa a segunda posição no grupo C da Libertadores e só depende dele para se classificar para as oitavas de final. Se vencer o Táchira por 1-0, estará garantido nas oitavas de final da Liberta. Tá feliz? Tá contente? Então deixa o like, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Eu tô feliz demais, cara. Obrigado, Senhor. Que sexta-feira maravilhosa. Um excelente fim de semana para todos nós. E agora vamos aqui acompanhar este corte. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Ainda hoje, Mengão vence e entra na zona de classificação. Por que ainda hoje? Por que não agora? Por que não agora? Já, né? Já. Vamos falar? Pode escolher. Bora. Vamos já ou agora? Bora. É já. Eu acho que Já. já é mais urgente, não é? Dá uma sensação de urgência, mas já. Flamengo venceu 2-0 a LDU. Flamengo fez o que precisava, Vitor Branco. Precisa fazer 2 gols de diferença na LDU para assumir a segunda posição. E lá no final de maio, eu jogo contra o Táchira, que é o saco de pancada da Libertadores, né? Jogando em casa e aí já vai mais tranquilo. Confirma. Né? E confirmar, não é isso? Sim. É como lá na votação, aperta e confirma, não é isso? Foi o que o Flamengo fez ontem, 2-0, e a gente falava ontem no Linha. Estreou na Libertadores, não é isso? Eu acho, porque foi o primeiro grande jogo do Flamengo. Já entrando nos questionamentos feitos Vamos lá. por Oswaldo Pascoal e por muita gente, não é só o Pascoal que falou sobre isso, a respeito da formação de ontem. O Felipe pensou numa espécie de jogo que exigia muita pressão de saída de bola, onde os jogadores de lado de campo, de ataque, quando muitas vezes atua com o Gerson ali, ele tinha 2 jogadores de drible e velocidade que gostam de jogar para dentro. Ele tinha 2 laterais que passavam pelo corredor que esses jogadores deixavam, 2 volantes de muita construção, né? E o Gerson como um desses volantes. Eu sempre gosto de lembrar que o Gerson já chegou a fazer isso. No tempo do Rogério, o Rogério colocou o Diego, o meia, e Santos como primeiro volante, e o William Arão como zagueiro, e o Bruno como centroavante. Ele queria muita pressão em saída de bola. O Flamengo esmagou. Conseguiu, esmagou. Adversário. Ele queria que o jogo ficasse desconfortável para o adversário, baseado no jogo do Flamengo de velocidade, intensidade e bastante agudo. Conseguiu. O Flamengo fez isso. O Flamengo fez gol em jogada aérea, né, na coisa da partida, e criou chances para fazer muito mais. Para quem sabe a gente pudesse ter aqui hoje um sorriso largo, feliz do Oswaldo Pascoal, com no mínimo 3 gols de vantagem. A atuação do Flamengo foi para muito mais do que o 2-0. O Flamengo jogou, para mim, um futebol de nível muito alto, sem o Pedro e sem o primeiro volante. Não tinha o Alan, não tinha o Eric à disposição. Sim. E eu acho que a ideia de ter o Pedro no banco tem a ver com a parte física, porque o Pedro talvez não conseguia fazer essa intensidade de início de jogo. Foi o que o Felipe falou na coletiva. A gente falou isso antes do Felipe falar também ontem, porque eu achava que era por isso, foi o que ele disse. Foi o que ele disse. A segunda questão, quando você tem um Pedro de centroavante no banco, se o jogo não acontece como o técnico quer... Carta na manga. Carta? Que carta, né? Vai você tem a trucar. carta para usar o Zubeldia, vai trucar. Isso, o Zubeldia truca com o Lucas, 17 anos, e o Flamengo truca com o Pedro. Né? Cada um tem o elenco com a sua força nesse momento. Então, como tudo que o treinador pensou funcionou no nível muito alto, né? Como as mudanças deram certo, ponto para o Felipe, aliás, pontos para o Felipe, e eu não tenho nenhuma vírgula a colocar na atuação do Flamengo de ontem. Eu só tenho a aplaudir. Agora, é óbvio que quando o Pedro estiver em forma e contra outros adversários que ataquem mais o Flamengo e assim por diante, o Gerson vai jogar pelo lado, não vai ter 2 jogadores de velocidade o tempo inteiro, vai ter um primeiro volante, o Pedro vai ser o centroavante. Para o jogo de ontem, de nota 0 a 10, 11 para o Felipe, eu não sei o que a gente pode questionar, Oswaldo Pascoal. O Pascoalzito, eu sei que você vai falar que é com relação ao Pedro. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar o trecho do Felipe, e aí vou passar a bola para você, para o Zé também, para a gente falar um pouquinho do Pedro, porque era o questionamento de ontem e o homem explicou. Vamos lá. Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas, como eu falei para vocês também, para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica.
A alta competitiva, jogar a cada 3 dias, tá no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. Né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. Não está, a gente nota. E depende dele. Depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então, eu sei que ele é o melhor. E assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Então, o Pascoalzito aqui no começo do programa deu a entender que isso foi um recadinho para o Pedro. Está entendendo que talvez o Pedro tenha que se dedicar um pouco mais, talvez não esteja se dedicando tanto quanto deveria. Você entendeu isso? Sério? Foi? Não, eu não acho que seja isso. Não, acho que mas seja você falou que foi dedicação. recado. Eu acho que é um recado aí. Né? Você precisa estar melhor fisicamente para poder ser o titular. Mas até aí, eu imagino que ele está batalhando. Eu não tenho nenhuma informação isso de bastidores. Ele também diz, eu sei que ele é o melhor. Sabemos, todos nós. Essa é uma coisa que o Brasil inteiro sabe, né? Que não tem centroavante igual ao Pedro. Não. Agora, se você não der a ele minutos de jogo, não entra em ritmo de jogo. Mas ele teve. Não, ele precisa ter mais minutos. Mas ele está tendo. Mas está tendo. Ele precisa jogar mais. Aí ele vai, jogou contra o Corinthians, teve uma queda. Não foi o que ele falou? Foi. Vai ter, mas se você não der a ele sequência... Não, ele não falou isso. Ele falou que o Pedro fez um ótimo jogo contra o Corinthians, marcou 2 gols. Né? O Zé está aqui, pode explicar. O jogador se cansa de jogar, quando ele está cansado de jogar. Repouso, alimentação, volta a jogar no outro dia. Volta para jogar. Para ele ir trabalhando no cansaço a recuperação física dele. Eu entendi. Eu tenho uma dúvida com o senhor. Pois não. Você acha que ele tinha que começar o jogo, se sim, no lugar de quem? Bom, o Bruno Henrique não jogou bem. Vocês acham que o Bruno Henrique fez uma partida excelente? Bom jogo. O Michael, para mim, foi abaixo ontem, apesar do esforço todo. Você acha que ele tinha que ter começado o jogo de ontem? O Bruno Henrique e o Michael, eles entraram com a missão de corre em cima deles. Perfeito? O só corre em cima deles, para mim, é muito pouco. Você tem um jogador como o Pedro, que corre em cima deles e faz gol, olha o plus. Gente, não é plus a mais, é só plus. Isso, obrigado. Muito bom. Muito bom. Se você já tem esse plus, para que você quer alguma coisa? O cara corre, marca e faz gol para você. Porque o Pedro não é um centroavante parado. O centroavante que também participa do jogo. Sai para participar. Às vezes até vai buscar a bola onde não deve, no pé do volante, no pé do meio. Não precisa fazer isso. Porque os caras do Flamengo são excepcionais para levar essa bola até ele. Mas eu sei que ele está vindo numa contusão seríssima. Uma contusão seríssima. O Veiga teve uma contusão nem tão... quase assim, né? E o Veiga ainda não tá no grau. O Lucas do São Paulo vai ficar mais 3 meses parado. Uhum. Para tentar se recuperar. A gente entende essas dificuldades. Mas eu acho que o jogador como o Pedro, o jogador que preocupa zagueiro, o jogador que dá trabalho para a defesa adversária, esse cara tem que estar em campo. Porque a minha ideia de futebol é um pouco diferente do que a gente vê. Eu acho que o bom, o marvado, o jogador de categoria, ele tem que começar o jogo. Sempre? Sempre. Não. Sempre. Não. Por quê? Não. Porque o de categoria, o zagueiro não dorme. Bom, vou dormir marcar o Pedro. Eu vou ter que correr atrás do Arrascaeta. Eu vou ter que correr atrás do Lucas. Nossa Senhora, é o Estevão que eu vou marcar. Jesus! Será que eu vou ter que marcar Yuri Alberto? Entendeu? Esses caras... Então o Felipe errou. Não, mas aí ele tinha que marcar... Os caras tinham que marcar 6 jogadores. Gerson de la Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique.
Ainda os laterais, não tá bom? Não, esses caras... Não. Todos sabem jogar. O Vitor Birner, time. Esses caras entraram com a proposta de marcar a saída de bola. O Flamengo fez uma marcação impecável. E isso foi o principal do time no jogo de ontem. Sim. O principal motivo da vitória, a marcação feita na frente. Fez 25 minutos, perfeito? O Flamengo fez o tempo todo. No finalzinho também não, porque... É que o Flamengo... Nós deu uma arriada na mochila. O Palmeiras já está classificado. Não, com 11 minutos o Flamengo tá com água aqui, ó. 11 minutos o Palmeiras já tinha definido o placar. E aí o que o Palmeiras fizesse era lucro. Perfeito? Sim. O Palmeiras já tinha 11 minutos, já estava definido o placar. 2-0 e um abraço para o Gaiteiro. Estava ali, tranquilão. No que diz respeito do outro lado do Flamengo, o Flamengo precisava de gols. Né? Fez 2. Poderia, com a atuação que teve, fazer a atuação do Flamengo. E aí eu concordo com o professor Vitor Ernesto, porque o Flamengo jogou para fazer 5-6. Tentou, a bola atravessa na área, a outra que vem aqui, o cara que bate para cima, o outro que cabeceia a bola. No... Teve um monte de perspectivas de lance positivo para o Flamengo. Mas é que eu não sei porque, se eu penso o Pedro diferente para o futebol, a minha visão do Pedro é uma visão diferente dos outros sobre o futebol, porque o Pedro não é um jogador comum. Não é um centroavante comum. Mas a questão foi física. Eu sei, mas bota para jogar 45 inicial, faz 2 para você, acaba o jogo. Ele entra na parte final, já tá aquele murundum, tá aquele bolo. Tá aquele o quê, por favor? Aquele o quê? Gostei. Murundum. Gostei. Tá aquele murundum em campo, ninguém tá sabendo para que lado vai. Aí o time, por acaso, porque sempre existe essa possibilidade, não consegue desenvolver o jogo que o técnico pensa, como fez ontem, que desenvolveu, mas não consegue. Isso acontece com o futebol. Né? O Flamengo não entrou, por exemplo, contra o Central Córdoba para perder. E acontece. Né? Ou porque falta mobilização. Você vai jogar contra o Central Córdoba e entrar molinho para jogar. Perfeito. Então, entrar molinho. Entra sério para jogar, na real, para ver se o Flamengo não faz 5, 6 no Poçante Central Córdoba. Só que o técnico não tem controle sobre isso. E você precisa mudar o jogo. O Pedro não está em forma. Você não acha que tem lógica deixar o Pedro no segundo tempo? Eu acho assim, eu acho que o Felipe tinha coisas, dados fisiológicos, alguma coisa de parte física, porque ele jogou contra o Córdoba, não jogou contra o Bahia, não jogou nos últimos 2 jogos e ontem também não, né? Se eu não me engano, que eu estava olhando aqui, ele entrou 81 minutos. Ele jogou pouco. Jogou pouco assim, com o acréscimo ele jogou perto de 15 minutos. Isso. Eu acho que... Eu achei o Felipe muito claro, assim, ele falou, ele não tem... Eu achei o Felipe muito convicto do que ele estava falando. Eu acho isso, eu acho que o Felipe deve ter alguns dados físicos, da parte física do Pedro em relação a isso. Parte também a questão da intensidade que ele precisava do jogo de ontem. Aí o Bino aí, ele deu a explicação ali, porque assim, o grande questionamento sobre o Flamengo? Esse Flamengo não entrou ainda para jogar, esse Flamengo não entrou ainda para jogar. Eu acho que ontem era o seguinte, o que pensou o Felipe? Eu entro, coloco 45 minutos, 40, 50 minutos, um time forte, pegado, caramba, decido o jogo e depois eu dou um pouco mais de tranquilidade para o Pedro. Eu, particularmente, penso, como o Pascoal, em relação, se eu tenho o melhor jogador, eu coloco para jogar. Coloco para jogar, porque aí você inverte preocupação. A preocupação dos jogadores... E tira ele depois. É outra. Faz o tal do controle de carga, começando com ele. E tiraria depois. Tiraria depois. Mas eu acho assim, eu acho que o Felipe acho que provavelmente ele tinha algumas coisas, alguns dados, algumas coisas nas mãos para poder fazer essa administração do Pedro, porque o Pedro entrou ontem. Entrou, o jogo já estava um pouco mais tranquilo, já estava definido e tal. E o Pedro tem uma outra característica. Às vezes, ele não é tão... Ele tenta ser participativo na questão física, de ajudar na marcação e tal, só que, assim, normalmente ele não consegue ter as mesmas características que tem Bruno, o Luiz e o Michael, nesse aspecto. Especificamente ontem, vocês acham que o time melhorou quando ele entrou? Não, Não, mas ali naquela parte final não estava nem melhor nem pior. O Flamengo já tinha tirado o pé. Ele entrou na parte que o Flamengo estava largando. Mas aí entra uma coisa que eu iria falar nesse sentido. Eu vou trocar, como o Felipe falou, né? Vou trocar, que eu acho que esse foi a planificação dele. Defino a partida e coloco o Pedro um pouco mais tranquilo para ele poder... Não vou precisar tanto dessa questão de parte física. Aí é a questão do equilíbrio com os outros jogadores. De você encontrar o equilíbrio necessário. Quando você tem Pulgar e De La Cruz, solta Arrascaeta e solta Gerson,
você fica lá tranquilo. Ontem não tinha isso. Ontem era o Gerson, era o De La Cruz, né? Ele segurou o Gerson. Gerson e né? De La Cruz trocando o primeiro, hora um, hora vai outro. para lá, vai para cá e tal. E aí você vê, quando o Pedro entra, o time já começou a ficar um pouco mais espaçado. Que é uma coisa natural pelas características do jogo e pela definição do jogo. Eu acho que o Felipe pensou nisso. Mas normalmente, naturalmente, quando o Pedro encontrar esse ritmo e essa intensidade durante 90 minutos, eu acho que o Pedro vai ser titular. Eu acho que foi um caso específico, uma necessidade específica, porque o Flamengo precisava ganhar. O Flamengo precisava ganhar, precisava se reafirmar e colocar um ponto ali, ó. Peraí, tá todo mundo duvidando, mas eu tô aqui. Entendeu? Porque os 2 jogos contra o Central Córdoba fizeram, como diria o nosso saudoso Avalon, né? Interrogação. O que aconteceu com o Flamengo? Porque no Rio, aí é o erro de planejamento, entre aspas, porque o planejamento já deixou, o BAP já deixou muito claro, e no jogo do Rio ficou muito claro que o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Flamengo. Você me deu um gancho aí agora. Aí ele tira os 3 principais jogadores naquele momento, que era o Gerson, o Pulgar, e tinha um outro jogador que ele tirou também, eu não lembro agora, são 3 jogadores importantes naquele instante, naquele momento do Flamengo. É o Central Córdoba, eu lembro, torcida enchendo o estádio, todo mundo achando que ia ter uma goleada e tal, perderam. Vamos lá contra o Central Córdoba, de novo, lá na Argentina. Não, nós vamos jogar, vamos ganhar, vamos dar resposta àquilo que aconteceu no Maracanã. Todos nós vimos o que aconteceu, né? Teve dificuldade. Então ontem era porque o LDU também é um time forte. A LDU é um time forte. Você pode falar assim, entre Central Córdoba e LDU, no sorteio. LDU vai ser mais o time... embaçado, é claro. LDU vai ser o time que o Flamengo vai brigar. E ontem foi o recado. Quem é o líder do grupo? Assim, então, o líder do grupo é o Central Córdoba, que tem 11 pontos. O negócio é o seguinte, você falou aí de prioridades no Flamengo. Então, peraí, agora deu um controle de carga, tão bonito falar isso. O controle de carga no Pedro foi dado agora mudou o nome, na Libertadores. Rapaziada, eu tô feliz demais, galera. Nem parece a mesma pessoa de ontem, cara. Ontem eu estava emburrecido, triste, preocupado, chateado por causa do jogo, galera. Eu fico apreensivo, eu fico assim, cara, muito preocupado, né? O Flamengo precisava vencer, a vitória era obrigação e eu fiquei o dia inteiro, cara, naquele tédio danado. Hoje não, hoje estou sereno, tranquilo, estou feliz demais, cara. Caramba, como que um resultado muda o nosso sentimento, né? Isso aqui é Flamengo, rapaz. Se o Flamengo tá mal, eu fico mal. Se tá bem, eu fico bem. Então, vida que segue. Agora, o Flamengo praticamente só precisa vencer por 1-0, 2-0 que seja o Deportivo Táchira para estar na próxima fase da Libertadores da América. No outro jogo entre LDU e Central Córdoba, cara, o que acontecer lá pode ajudar o Flamengo. O Flamengo ainda pode ser primeiro do grupo C. Já pensou que maravilha? Se o Central Córdoba vence por 1-0 ou 2-0, o Flamengo vence por 1 ou por 2, o Flamengo fica com um saldo de gols maior do que a LDU e ultrapassaria, logicamente, e assumiria a primeira posição na última rodada da fase de grupos da Libertadores. E isso seria top, né, galera? Porque, veja bem, eu sei, os rivais não querem agora, neste momento, eles querem que o Flamengo ganhe para ficar em primeiro, porque se o Flamengo ficar em segundo, vai pegar a galera do pote 1, né? Se o Flamengo fica no pote 2 e tem que pegar um time do pote 1, o torcedor não vai querer, né? Você vai querer? Você, torcedor de rival, vai querer pegar o Flamengo? Eu acredito que não. Agora eu acredito que eles vão ser obrigados a torcer para o Flamengo ser primeiro, ficar no pote 1 e pegar ali outros times do pote 2. Ninguém é maluco de querer pegar o Flamengo já nas oitavas de final, né? Maravilha, não poderia ser melhor, galera. Quero desejar aqui para vocês um excelente fim de semana. Deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!